senão eu quem vai fazer você feliz. Guerra. Senão eu quem vai fazer você feliz, senão eu quem vai fazer você feliz. Guerra. E é bom. Olá, boa noite. Está começando o nosso Jovem.com de hoje. O programa vai estar esquentado hoje. Pelo que eu já conversei com essa moçada, a juventude vai esquentar, tem muita opinião. O tema de hoje, sabe qual é? Sistema de cotas e trotes nas universidades. A gente vai conversar com a galera muito interativa para discutir sobre sistema de cotas e os trotes nas universidades. Começando então o nosso Jovem.com desta noite para você. Vamos aos nossos convidados. Eu tenho o prazer de receber hoje o Sávio Escopinho, diretor do Claretiano Faculdade. Sávio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tuca. É um prazer estar aqui participando com você e com essa galera maravilhosa aí e com todos que estão nos assistindo. É isso aí. William Najib, e aí, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Sandra Dorta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Meninos e meninas do Marciano e do Chanceler, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. É isso aí, galera. E claro, a nossa banda Dr. Braddock. Meninos, uma ótima noite, bom programa pra gente. Boa noite galera. É isso aí. O tema de hoje, garotos e garotas, é trotes e sistema de cotas. Então, vou começar com você, pode ser, Sávio? Claro. Vamos dar o pontapé inicial. Ó, vou começar falando que esse sistema de cotas é uma lei nacional, né? E que começou a valer a partir de agosto de 2012. E parece que, não sei, você me corrija se for isso mesmo, e que reserva aí 50% das matrículas de cada curso para os alunos negros, os pardos, os índios e aqueles de baixa renda. Isso é verdade mesmo? Tem que se reservar 50% dessas cotas? Então, Tuca, vamos entender um pouquinho essa situação. Que é o seguinte, a lei 12.711, né, ela foi promulgada no dia 29 de agosto de 2012 e, de fato, ela foi para dar providências para as instituições federais de ensino, tanto do ensino médio como do ensino universitário. E, na realidade, essa lei tinha a seguinte conotação. As instituições, no caso federais, a partir dessa data, e durante 4 anos teria que chegar até o ponto de completar aquilo que tinha sido proposto, é ter 50% de alunos do ensino médio formados em instituições públicas. E desses 50%, aí você teria também uma relação de uma porcentagem que seria até 1,5 salário mínimo, e depois os demais em cima desse outro valor, que ultrapassa o 1,5 salário mínimo. E as cotas, portanto, elas estariam colocadas dentro desse critério dos 50% desses alunos que vêm de escola pública. E aí, no caso, sim, então, seriam as cotas, né, para o que eles chamam lá no documento, pretos, pardos e índios, né, e que seria essa cota dentro desse quadro que estaria sendo colocado. Tá, eles não usam negros, eles usam pretos, pardos e índios, é isso? E eles catalogam, por exemplo, a questão do preto e do pardo como negro, né? Aí depois tem toda aquela discussão, né? Se é raça, se é etnia, né? Mas, de fato, como até já saiu essa discussão você viu antes da gente começar o programa, os garotos estavam falando, quando eu disse raça, eles disseram, raça não, é etnia. Porque a raça, normalmente, ela é usada mais no contexto, particularmente, do mundo animal, né? Você fala da raça... um cachorro, por exemplo, de raça tal, né? Ou um cavalo de raça tal. O ser humano não, o ser humano são etnias, né? Entendidas numa perspectiva cultural mesmo, né? Ou seja, eles são provenientes de locais, de regiões próprias, que têm um histórico, que têm uma cultura, que têm uma tradição que tem que ser preservada. William, essa lei é importante? Olha, eu acho que não só essa lei, mas toda e qualquer ação afirmativa, porque nós estamos falando de ações afirmativas. O que seriam essas ações afirmativas? É toda política que tem uma finalidade de diminuir uma desigualdade ou um problema pontual. Eu estava até, por curiosidade, lendo, diz que em 1968 foi criada uma primeira ação afirmativa que era para propiciar aos filhos de fazendeiros ter acesso à universidade. Quer dizer, isso já vem de bastante tempo. Então, eu sou extremamente favorável a toda política que tenha uma finalidade de diminuir qualquer tipo de desigualdade. Então, na questão educacional, por exemplo,
Se a gente não está conseguindo trazer as pessoas com menos poder aquisitivo ou de regiões que não têm acesso aos grandes centros de estudo, nós temos que criar mecanismos. Não importa se na forma de cotas, na forma de avaliação de rendimentos e tudo mais. Eu sou favorável e é a única forma da gente realmente fazer prevalecer um princípio constitucional, um princípio da igualdade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Sandra, você quer fazer uma colocação? Olha, eu acho que historicamente, né, a gente tem uma desigualdade social que é crônica e não está sendo cuidada, e também a questão étnica também. Então, assim, deste ponto de vista, eu acho que a questão das cotas, ela vem promover essa inclusão social e étnica. Agora, eu fico... É complexo isso para mim, porque eu sinto que talvez falte propiciar oportunidades para essas pessoas, entendeu? Então, assim, por que as universidades, então, não fazem cursinhos pré-vestibulares gratuitos para essas pessoas de baixa renda? Para eles terem acesso e condições, né? Então, eles fazem uma cota, ok, mas, assim, não está se mexendo no problema. Acho que o buraco é muito mais profundo que isso. Deixa eu ver, quer dizer, fiz lá aquela lei que vai... Ah, dei cotas, tá tudo resolvido, Isso, eu sinto que... já salvei a pátria e é por aí. Isso, O sistema de cotas está aí. Isso. Agora, se vai resolver ou não, a gente não tem nada a ver com isso. Você acha que seria por aí? Eu sinto que é por esse caminho. Não sei o que o Gustavo, eu acho que trabalha na área de educação, assim, eu queria também escutar. Eu queria colocar que toda vez que você desenvolve uma política afirmativa, ela tem que ser por um período curto ou um período que seja necessário para você promover o equilíbrio. As pessoas criticavam muito a questão lá da Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Na verdade, isso aí é um mecanismo utilizável por um certo tempo até você criar condições de igualdade. Eu me lembro, por exemplo, que a cidade de Americana teve um problema muito sério quando começou a se vender tecidos da China. Criou uma polêmica muito grande, um problema muito sério em Americana. As pessoas perderam o emprego e a economia não ia para frente. Então foram criados mecanismos de incentivo para que aquelas pessoas que só sabiam mexer naquele segmento pudessem experimentar novas formações, incentivos fiscais para as empresas da cidade, para tentar criar, mas isso por um certo tempo. Depois que você consegue um certo equilíbrio, você tem que retirar essas políticas afirmativas, essas questões de cotas e tudo mais, né? Sim, pode, lógico. Dentro daquilo que a Sandra tinha colocado, eu concordo inclusive com o Najib, que eu acho que é uma questão conjuntural e é uma questão realmente pontual, né, que eu acho que ela vem trazer uma discussão, que é uma discussão histórica, principalmente no contexto brasileiro, que é o processo que nós passamos, né, de escravização do índio, escravização do negro, e que traz uma história que é uma história marcada, né, por essa desigualdade, como a Sandra tinha comentado. Então eu vejo assim, hoje nós estamos num contexto em que cada vez mais essas ações afirmativas, elas vêm ao encontro dessa situação para trazer uma contribuição para, inclusive, colocar o problema e fazer com que a gente pense. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou a favor das cotas, eu acho que elas têm que existir, porque ela é uma forma, na minha percepção, como foi colocado, de democratização, né, do próprio ensino, né, da própria educação. Até porque, apenas um exemplo, né, em 2010, antes do sistema de cotas ser implantado, havia uma tendência de cerca de mais ou menos 600 mil pessoas que se declaravam, né, negras, né, pretas ou pardas, como fala o documento, e depois com a lei, né, se subiu esse número para 135% a mais. Chegou em 1.200.000 e poucos alunos nessa condição, podendo participar desse contexto. Então, nessa linha que eu falo, né, como é um processo de democratização, ele traz essa questão e coloca para a gente ter que pensar. Agora, como foi comentado, é estrutural, né? É um problema mais profundo, né? O buraco é mais profundo do que a gente pensa e tem muita coisa aí que precisa ser melhorada. Sim. Meninos e meninas, a discussão agora é com vocês. Como é que vocês veem isso, esse sistema de cotas? Quem é a favor, quem é contra? O que vocês acham de tudo isso? Então... Boa noite, seu nome? Boa noite, meu nome é Henrique, eu estudo no Chanceler. Também faço parte do movimento estudantil, né? Faço parte da União Municipal dos Estudantes Secundaristas aqui de Rio Claro, que tem a tarefa aí de organizar os estudantes e fazer a cidade se movimentar, né, nessa questão. Legal. E eu me posiciono totalmente a favor das cotas, porque
eu considero um pagamento de dívida meio que da sociedade, porque os negros eles foram escravizados, né, durante todo o contexto histórico. E depois disso, depois da abolição, eles não receberam nenhum tipo de oportunidade, nenhum tipo de direito. Isso é, eles tiveram que se concentrar nas margens, nas periferias, né, que a gente fala. Então eles acabaram sem oportunidade. A gente não fala em nenhum momento de capacidade. Todo mundo tem a capacidade de passar numa universidade. Só que nem é todo mundo que recebe esse preparo, essa oportunidade. Então essa é a minha posição. Legal. Alguém mais quer se posicionar a favor, contra? Boa noite. Eu sou Tayla, eu estudo na escola. Oi, Tayla. Só que essa parte da capacidade, como assim não é todo mundo preparado? Você fala quem estuda em escola pública? Sim, também. Porque a gente, por exemplo, na escola pública, pelo menos na minha escola, ou nas escolas regulares, né, porque o Chanceler é uma escola hoje de período integral, a gente recebe uma apostila. O que chama caderno do aluno. E esse caderno do aluno limita muito o trabalho do professor, porque o professor estuda 4 anos para dar aula e ele acaba tendo que se limitar a essa apostilinha, que são 2 volumes, entendeu, no ano. Sendo que as escolas privadas trabalham muito mais os conteúdos que caem nos vestibulares, no Enem e nas outras universidades públicas. Por isso eu falo que não só os negros, mas os estudantes de escolas públicas, eles acabam meio que limitados, prejudicados por essa questão. É mais ou menos isso. Oi, você quer continuar colocando? Você? Legal. Seu nome? Boa noite, eu sou a Jaine. Eu também sou estudante da Escola Marciano. Eu sou contra a questão das cotas. Por conta também, ele disse sobre as escolas públicas e também a cor das etnias. Eu acho, então, que nesse caso, a gente não deveria usar esses termos. E sim usar a baixa renda, entendeu? Não utilizando os termos da cor ou a escola pública ou particular. A gente deveria, então, pôr em questão a questão econômica de pessoas que realmente têm a baixa renda. Essa é a minha posição. Ok. Boa noite, sou David, sou diretor de Políticas Negras da JS, da União Juventude Socialista. A gente tem que levantar alguns números, que hoje menos de 10% dos estudantes de escolas públicas são negros. A cada um jovem branco que morre, são 4 jovens negros que morrem. É uma questão muito de oportunidade. Eu sou cotista, sou estudante de Direito da Unip. Eu entrei pelas cotas. Se não fossem as cotas, hoje provavelmente eu estaria na rua trabalhando. Você acha que se você não tivesse esse sistema de cotas, você não teria entrado na universidade? Você acredita? Sim, porque eu me formei na escola estadual pública. Eu vejo que a diferença, dentro da minha faculdade, eu sou o único negro dentro de uma sala majoritariamente só de brancos. São 50 alunos, eu sou o único negro daquela sala. Eu acho que a diferença é uma diferença absurda, estarrecida. Eu nunca vi tanto branco discutindo o problema de negro. Acho que é uma questão de representatividade. O branco não tem propriedade para discutir o problema de negro, como o negro não tem propriedade para ter alguns problemas com a comunidade branca, ou evangélico discutir problemas de espiritismo, de intolerância religiosa. Acho que aqui está faltando um pouco de representatividade. O branco não tem propriedade para falar de problema de negro. Bom, eu quero saber, por favor. Eu quero que todo mundo se manifeste e coloque a sua posição, a sua opinião. Gente, o que vocês acham do que ele falou? Eu concordo totalmente, porque eu sei o que é passar por isso, eu sei o que é ficar em uma sala onde só tem pessoas brancas numa sala. Eu sempre estudei em colégio particular, faz apenas 1 ano. Esse ano estou completando 1 ano e meio que eu estudo em colégio do governo. E praticamente todos os colégios particulares que eu estudei, eu sempre, nas minhas salas, sempre tiveram só pessoas brancas. E eu já fui muito discriminado. Eu já morei aqui em Rio Claro antes e eu tive que ir embora, porque simplesmente eu passei meses sem ninguém falar comigo. Eu sofria um sério descaso. Eu acho que o que acontecia antes, eu acho que as pessoas estão mascarando, falando que está diminuindo, mas não está. Eu acho que as pessoas têm que parar para observar isso, porque eu acho que ainda falta humanidade nas pessoas. Eu vejo os humanos, mas eu não vejo humanidade. Não, eu concordo com você, falta muita humanidade nas pessoas. Por exemplo, eu já estudei no mesmo colégio que eu estudava no Rio de Janeiro, particular. A Luana também estudou, e ela falou a mesma coisa. Na sala dela só tinha brancos. E lá eu também via isso. Eu concordo totalmente com as cotas, mas eu acho que deveria ir além disso. Porque, por exemplo, às vezes tem um negro que ele tem condições de custear a faculdade, e às vezes o outro não tem. Então, acho que deveria investigar mais. Apoio que continue com as cotas, mas eu acho que deveria ir além disso.
Eu acho que deveria ter mais coisas para investigar. Por exemplo, como às vezes um branco não tenha condições. Aí fica uma questão. Será que um negro, às vezes, que tem condições, ele é mais favorável ele entrar por cotas na faculdade no lugar de um branco que não tenha condições? Mas é o que ele comentou, né, Tuca? O que a mocinha ela comentou, né? Manter as cotas, porém, ver a renda, né, da pessoa. Se a pessoa tiver condições de pagar uma faculdade, não tem por que dar uma cota para ele. Ô, Tuca. Sim. Eu aqui. Quem? Ah, tá. Eu acho que... Como é que chama? Você chama? Eu acho que ela colocou uma questão importante, que foi complementada por ele também, que é o seguinte, tem que manter cotas, tem que ter a questão do critério econômico. Agora, vocês já pararam para pensar, isso eu vi numa matéria de um professor que foi inclusive diretor de universidade, ele coloca o seguinte, quem faz hoje, quem ocupa as cadeiras das universidades públicas, das melhores em medicina, em direito, você passa no estacionamento, só tem carro de mais de 100 mil reais. Então o que acontece? Essas pessoas podem cursar a faculdade do governo, podem ter todas as oportunidades, mas vai ter que pagar. Vai ter que pagar e esse dinheiro tem que reverter de uma maneira que você consiga minimizar a questão das cotas. É um dos mecanismos. Se você fizer uma análise nas grandes universidades, nos cursos que não são pagos, quem está ocupando essas cadeiras, 95% é gente que tem muito dinheiro, roda o mundo inteiro, tem carro zero. Essas pessoas têm que pagar. Entendeu? Esse critério econômico tem que ser supervalorizado e aí tanto faz. Se é negro, se é índio, se é japonês, se é turco, se é sírio. Pode pagar, vai pagar. Esse dinheiro tem que voltar de tal maneira que aqueles que não puderam pagar desde lá de trás, desde os seus 5, 6 anos de idade, para poder ter um ensino melhor para você lá na frente. Não sei se isso vai demorar 10, 20, 50 ou 100 anos. Não importa. Se nós tivermos que manter a política de cotas por mais 100 anos, até que a gente tenha um Brasil mais igualitário, vai ter que fazer, não tem outra forma. Mas o critério econômico vocês pegaram muito bem. Não é questão de concentrar numa etnia ou concentrar em opção sexual. É concentrar numa situação de poder pagar ou não. Bom, Najib, a gente vai para o intervalo, tá? E a gente volta já. A gente está indo para o intervalo e volta já falando aí sobre trotes, sistemas de cotas, uma discussão muito legal aqui no Jovem.com. Eu convido você a não sair da sala. O intervalo é rápido e a gente volta já para continuar a discutir sobre sistema de cotas e trotes nas universidades. Não sai daí.